Ora, estamos agora no nosso exemplo prático. A viatura que eu escolhi é uma viatura já com uns aninhos, o motor AFN, o 110 cavalos. O turbo é um turbo de geometria variável, como podem ver aqui. Ou seja, se olharmos bem para aqui, encontramos a turbina, o compressor e temos a válvula de comando exatamente perpendicular a ambos. Tal como tínhamos falado na aula teórica, era um dos modos de identificar. Eu já desloquei a eletroválvula de comando mais para cima, que era para nos facilitar depois as medições que vamos fazer aqui, porque não estarmos a complicar. Este turbo é semelhante a muitos outros turbos que ainda hoje existem nos carros mais modernos. O cliente, neste caso, está-se a queixar que a viatura, quando começa a apertar com ele, quando há necessidade de muita potência, que corta e só desligando o carro e voltando a ligar é que volta a ter potência. Vamos então começar por fazer o diagnóstico. Vamos então proceder à inicialização do diagnóstico. Selecionei injeção eletrónica diesel e vou dar o iniciar. Já reconheceu aqui a voltagem na ficha de diagnóstico. Está a iniciar então o processo de comunicação e vamos ver quais são as avarias que temos. Neste caso temos duas avarias, uma que é do pedal dos travões, sinal não plausível, é devido que o carro tinha luzes de stop avariadas, já está resolvido, e temos uma avaria de pressão de ar no coletor. Quando temos este tipo de avaria, quer dizer que a unidade está a cortar por emergência, ou porque temos excesso de pressão do turbocompressor, ou porque temos falta de pressão no coletor de admissão. Tal como já falámos, o turbo é que vai ser responsável por fazer essa sobrealimentação, mas essa sobrealimentação tem que ser uma sobrealimentação equilibrada e conforme aquilo que a unidade quer. Vamos então ver quais eram os parâmetros mais importantes que nós precisávamos de ver para confirmarmos esses valores. Vamos selecionar então aqui a leitura de parâmetros. Vamos até eliminar os parâmetros todos que agora não nos interessam. Vou selecionar já o regime do motor e vou agora à procura de pressões, neste caso do turbo. Então vou começar por escrever turbo. E aparece-me já, para facilitar, pressão de turbo objetivo e pressão de turbo medido. Ou seja, a pressão que a unidade quer, a pressão que está a ser medida. E está a ser medida 1000 milibares, então mas o turbo já está a criar um bar de pressão com o carro parado? Não. A pressão atmosférica é que é um bar. Nós estamos habituados aos nossos manómetros, mesmo quando trabalhamos, por exemplo, com as pistolas de vácuo, a que temos o ponto zero, e depois temos o menos 1 e o ponto 0 é a pressão atmosférica, mas a pressão atmosférica não é zero. Zero é o vácuo. Quando estamos a trabalhar com equipamento diagnóstico, a pressão atmosférica é os 1000 milibares ou 900 e qualquer coisa milibares, dependendo até da altitude a que nós estamos. Não nos podemos esquecer que, dependendo da altitude a que estamos, a pressão atmosférica, e também com outros fatores, vai diminuindo. Ora, vou agora ainda selecionar, para além da pressão do turbo, aproveito também para selecionar a medida de massa de ar, que também é sempre um valor bastante importante, tanto o nominal como a atual. Isto quer dizer o quê? A entrada de massa de ar nominal é aquilo que a centralina quer, a entrada de massa de ar atual é aquilo que o medidor está a medir, que neste caso tanto o valor de massa de ar atual como o valor de pressão de turbo objetivo, que é o que ele quer, são valores que não podemos ter em consideração porque a viatura está parada. Vamos colocar então agora o motor em funcionamento para começarmos a controlar estes valores. Vamos então agora olhar para os valores que temos no equipamento. Ou seja, agora já temos a entrada de massa de ar nominal a 280 mg por volta do motor, a entrada de massa de ar aspirada atual 495 mg volta, quer dizer que provavelmente a EGR nesta viatura se encontra desativada. A pressão do turbo objetivo já está na pressão atmosférica. Reparem que o valor de pressão de turbo medida neste momento está abaixo do valor que estávamos a ler há pouco. Há pouco estávamos a ler os 1000 milibares, agora estamos a ler 979. Isto é normal. O carro em relantim está a fazer sucção, mas o turbo está a rodar muito devagar. Isso quer dizer que vai criar alguma barreira à passagem de ar, quer dizer que no coletor de admissão vamos ter alguma depressão. Isto é perfeitamente natural. Devemos agora de ir à estrada
ao tentar reproduzir os sintomas do cliente, para percebermos se em estrada, ou seja, com o veículo em carga, se a pressão medida acompanha sempre a pressão objetiva, ou se vai ficar aquém, ou se a vai ultrapassar, ok? E é isso que vamos fazer agora. Ora bem, já vimos que o problema do veículo em questão é exatamente excesso de pressão de turbo. Isto quer dizer que é assim, podemos ter um problema ou de geometria de turbo presa, ou a eletroválvula que não está a controlar corretamente o vácuo que chega à válvula de comando da geometria variável. Vamos, neste caso, executar aqui com o equipamento diagnóstico um teste bastante interessante. Vou aqui aos ajustes e tenho aqui um teste que é a verificação do ajuste da pressão do turbocompressor. Antes de fazer iniciar, eu vou preparar também aqui uma ligação com a pistola de vácuo, que é para verificarmos se, caso o turbo não mexa aquilo que deve mexer, se é a eletroválvula que continua a deixar passar vácuo quando não deve, ou se ela na verdade está a bloquear vácuo e é a geometria que não mexe. Por vezes até é necessário irmos ainda à estrada para fazermos a melhor verificação dessa situação. Vamos então tratar disso. Coloquei o veículo em funcionamento e fizemos aqui um estratagema antes de começarmos o teste. Liguei a pistola de vácuo em T, como podem ver aqui, entre a saída da eletroválvula e a entrada do turbo. Isto quer dizer o quê? Eu estou a controlar a quantidade de vácuo que está a ser fornecido ao turbo, podendo assim controlar se a haste, que está aqui por baixo, se vai mexer em conformidade ou não quando eu acionar o teste. Vou buscar agora o equipamento diagnóstico para dar ordem de início ao teste e vamos ter que controlar o vácuo que está a ser fornecido para ver se a eletroválvula está a fazer um controle correto e se a haste se mexe em correspondência. Caso o vácuo esteja a mexer corretamente, quer dizer que a eletroválvula está a funcionar à partida bem. Se o turbo não corresponder ao movimento, quer dizer que temos um problema a nível de turbo. Vou agora buscar o equipamento para continuar. Agora, vamos fazer aqui a verificação do ajuste da pressão do turbocompressor. Vou mandar iniciar. E então o que é que a unidade está a fazer neste momento? Temos a eletroválvula ligada, que está a controlar a pressão, e tenho os tais 0,6. Quando passa para off, a pressão vai para zero, como podem ver. Passou para on, a pressão vai para menos 0,6. Quer dizer que a eletroválvula está a fazer o papel dela, está a fazer o seu desempenho. Vamos agora controlar se a haste do turbo está a fazer o mesmo ou não. Ou seja, se olhar aqui para a haste, ela tem que ir subindo e descendo correspondentemente a se está off ou se está on. Neste momento está off. Passou para on e nós praticamente não vemos movimento nenhum desta haste. Geralmente uma verificação também deve ser feita, é sempre se temos bom vácuo no sistema ou não. Com os testes que já fizemos antes, já verificámos que realmente temos menos 0,6 de vácuo a chegar ao circuito. Mas devemos sempre verificar se temos pelo menos os menos 0,8 no geral no esquema. Já vos avisei quando estávamos a falar anteriormente que abaixo, quando temos 0,6 por exemplo ou 0,7 é suficiente para os travões, por isso não vamos notar na pressão dos travões, mas vai ter reflexo no controle das eletroválvulas. Por isso podemos pegar em qualquer ponto do circuito e fazer essa medição. Por exemplo, vou desligar aqui à saída. O ponteiro tem que imediatamente seguir para, neste caso, menos 0,1. Espera aí, só um segundinho, que agora estou aqui com uma pessoa que estava aqui a carregar na válvula de descarga. Mas reparem, temos menos 0,1 muito rapidamente. Já tive situações em que temos problemas com o débito da bomba de vácuo, ainda há pouco tempo num Qashqai, em que já toda a gente apontava para o turbo de geometria variável e era o que é que faltava? Era falta de velocidade a chegar ao menos 1 do vácuo geral. Ou seja, cada vez que a eletroválvula descarregava, demorava muito tempo até atingir novamente o menos 1. Quer dizer que à entrada do turbo, demorava muito tempo até atingirmos 0,6. Por isso depois tínhamos a avaria registada de falta de pressão de turbo. Então sabemos que o problema do veículo é a pressão de turbo. E queremos agora avaliar e tentar reproduzir em estrada qual é o problema, se é excesso de pressão, se é falta de pressão, se é controle de vácuo, se é geometria presa. Então vou selecionar no equipamento diagnóstico a pressão de turbo nominal, que é a desejada, e a pressão de turbo real, que é a medida. Além disso, se repararem aqui,
Na eletroválvula que vai ao turbo, fiz uma ligação em T ligado à minha pistola de vácuo que vou levar no interior para o teste de estrada. Ou seja, aqui vou controlar a pressão de vácuo ou a depressão que chega ao turbo. Fiz a ligação em T, para quê? Para estar-me a servir a pistola de vácuo agora como manómetro. Eu quero ver as oscilações de vácuo que vou ter em estrada, porque é assim, quando o turbo estiver perto de atingir a pressão máxima, quer dizer que eu vou ter zero de vácuo, porque a unidade vai estar a querer limitar o vácuo que chega à válvula reguladora. Se continuar a ganhar pressão de turbo, quer dizer que é a geometria que está presa. Se continuar a ter vácuo, quer dizer que tenho problema na eletroválvula. Tal como eu tinha dito, coloquei então a controlar a pressão de turbo objetiva e medida e também a controlar o vácuo que chega ao turbo. Ou seja, se por exemplo quando estivermos aqui a chegar, a pressão medida estiver a ultrapassar a pressão objetiva, se o vácuo estiver a zero, quer dizer que a eletroválvula está a fazer o papel dela e então temos a geometria presa. Se, no entanto, tivermos vácuo na mesma, ou seja, de pressão a chegar ao turbo, mesmo quando a pressão medida já está a superar a pressão objetiva, isso é mau sinal, quer dizer que provavelmente temos um problema na membrana que controla o turbo, da eletroválvula controla o turbo. Vamos então testar agora em estrada. Vou arrancar com o carro, vamos continuar a controlar a pressão objetiva e medida, bem como a pressão de turbo. Como podem ver, o vácuo neste momento já vai a zero e a pressão continua a subir. Isso é sinal... Ó, e o carro já cortou. Isso é sinal do quê? Isso é sinal que temos uma geometria de turbo presa. Ou seja, a eletroválvula deixa de dar vácuo, mas o turbo continua a carregar tal e qual como se ela o tivesse a fornecer. Logo aqui, o diagnóstico está feito, temos de desmontar o turbo para limpar.